Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal retira sigilo de investigação sobre o uso de programa secreto pela ABIN. Justiça Federal autorizou nova fase de uma operação contra a pedofilia na internet no Amapá. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul marca a retomada do julgamento dos recursos de apelação das defesas dos réus do caso da Boate Kiss. STF vai julgar validade da cobrança de direitos autorais em streaming. A corte já reconheceu a repercussão geral do tema. Justiça de São Paulo determina remoção de vídeos manipulados com auxílio de inteligência artificial do médico Drauzio Varela. Na terceira reportagem da série especial que celebra os 20 anos do Conselho Nacional de Justiça, você vai ver em detalhes a atuação do CNJ na defesa dos direitos humanos. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 18 de junho, começa agora. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo dos autos da petição que investiga o uso de um programa secreto de monitoramento pela ABIN durante o governo Bolsonaro. A decisão foi tomada após a constatação de vazamentos seletivos de trechos do relatório policial que resultaram em matérias contraditórias na imprensa. Foi mantido o sigilo apenas das petições relacionadas a dados bancários e fiscais dos investigados. O ministro determinou o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação no prazo de 15 dias e a intimação dos advogados das partes envolvidas. E por determinação do ministro Alexandre de Moraes, Marcelo Costa Câmara foi preso preventivamente agora há pouco. Ele é um dos réus na ação penal que investiga tentativa de golpe de Estado. Vamos falar ao vivo com o repórter João Pedro Melo, que tem mais informações para a gente. Oi, João, boa noite. Oi, William. Boa noite a você, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, essa decisão foi tomada agora há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes e Marcelo Câmara já está custodiado pela Polícia Federal. Ele foi preso por tentativa de obstruir a investigação sobre a tentativa também de golpe de Estado. Ele é ex-assessor de Jair Bolsonaro e chegou a viajar com o ex-presidente no fim de 2022, exatamente no fim do mandato de Bolsonaro. O ministro também resolveu abrir um inquérito contra Marcelo Câmara e o advogado dele, Eduardo Kuntz, que informou ter falado com o tenente-coronel Mauro Cid exatamente sobre a delação premiada. Segundo Alexandre de Moraes, os dois tentaram obter dados sigilosos sobre a colaboração. E esse foi o mesmo motivo que levou o ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, para trás das grades. Ainda segundo esse texto, Marcelo Câmara chegou a descumprir uma série de determinações que tinham sido feitas no processo, como, por exemplo, a proibição do uso de redes sociais e o contato com outros investigados. Na avaliação de Moraes, essas situações demonstram, abre aspas, um completo desprezo com o poder judiciário. E isso traz risco, obviamente, à ordem pública. O ministro ainda determinou que tanto Marcelo Câmara como Eduardo Kuntz e o próprio Mauro Cid sejam ouvidos em um período de até 15 dias pela Polícia Federal. Volto com você no estúdio, William. Obrigado, João Pedro. O Supremo formou maioria para referendar a decisão do ministro Flávio Dino, que restabeleceu o compartilhamento de torres por empresas de telecomunicações. Os ministros consideraram o argumento de que houve vícios na produção da lei que permitiu a separação e que a mudança pode gerar grave retrocesso socioambiental. Evelyn Araújo tem as informações. O caso está sendo julgado em plenário virtual. No fim do ano passado, o relator, ministro Flávio Dino, em decisão individual e em caráter de urgência, restabeleceu os efeitos de norma que obriga as empresas de telecomunicação a compartilhar torres transmissoras. A ação foi proposta pela Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações. A Abrintel questiona parte de uma lei de 2021 que revogou a obrigatoriedade de compartilhamento de transmissores. Ao conceder a liminar, o ministro verificou que a legislação resultou de um projeto de lei de conversão de uma medida provisória que tratava da desoneração tributária dos serviços de banda larga por satélite. Segundo Flávio Dino, o dispositivo que eliminou o compartilhamento foi inserido por meio de emenda parlamentar. E esse tema não tem relação com o tema de tributação.
Dino explicou que esse tipo de prática, conhecida como emenda jabuti, prejudica o devido processo legislativo e o princípio democrático, nos termos da jurisprudência do STF. O ministro avaliou ainda que a norma suprime um regime de compartilhamento que a política nacional busca incentivar e acarreta grave retrocesso socioambiental, porque, no entendimento dele, tende a multiplicar as infraestruturas de solo, causando impactos urbanísticos, paisagísticos e ambientais. Termina no fim da noite de hoje uma sessão administrativa virtual do plenário da Suprema Corte. Entre os 5 processos em pauta, são discutidos temas como atualização da tabela de custas judiciais na Corte e qualificação para servidores do Poder Judiciário. Os ministros já formaram maioria de votos para definir alguns assuntos. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, é o relator de todas as propostas de mudanças administrativas previstas para 2025 em diante na Corte. São normas e regulamentos que ele dividiu em 5 temas e apresentou aos 11 ministros que compõem o plenário do STF. A sessão, que encerra no fim da noite dessa quarta, trata da tramitação eletrônica de processos sigilosos, da ampliação da fonte de custeio da Rádio e TV Justiça, da atualização da tabela de custas judiciais na Corte, do adicional de qualificação para servidores e da segurança de magistrados aposentados. O primeiro assunto, que discute a tramitação eletrônica de processos sigilosos, pretende definir a classificação de 5 níveis de sigilo e os procedimentos para proteger informações processuais aqui no STF. A proposta vem da necessidade de padronizar, trazer mais segurança, rastreabilidade e transparência nos fluxos de processos que envolvam dados ou informações sensíveis, além de documentos protegidos por sigilo legal. A proposta de ampliação das fontes de custeio da Rádio e TV Justiça prevê alguns parceiros: o próprio STF, tribunais superiores, conselhos judiciários, tribunais regionais, Ministério Público da União, Defensoria Pública da União e Advocacia Geral da União, além de outras instituições. Sobre a atualização da tabela de custas do Supremo, o ministro Barroso propôs que ela seja corrigida em 13,27%, correspondente à variação acumulada da taxa Selic entre 4 de abril de 2024 e 12 de junho de 2025. Por fim, a sessão virtual deve definir uma proposta de anteprojeto de lei sobre o adicional de qualificação aos servidores do Poder Judiciário da União e uma resolução sobre a segurança ilimitada de ministros aposentados. Tributação, desigualdade e desenvolvimento são temas de livro lançado no Supremo Tribunal Federal. Reportagem João Pedro Melo. O livro reuniu diversos juristas e economistas em um estudo inédito sobre o sistema tributário do Brasil. O material é composto por uma série de artigos que exploram a influência da tributação sobre a desigualdade social e o desenvolvimento econômico do Brasil, incluindo a nova emenda constitucional que mudou uma parte do sistema tributário a partir de 2023. Efetivamente, não há verdadeira democracia com esse patamar de desigualdade que temos. A questão é saber se o modelo tributário responde a aspirações imediatas de receita ou se ele efetivamente cumpre o desiderato fundamental da República, que é eliminar desigualdades sociais. Isso os autores buscaram responder. A obra foi criada com a ideia de responder a pelo menos 11 questionamentos básicos sobre tributação, que passam pela tributação do consumo, pela relação de tributo e desenvolvimento econômico, sistemas regressivos e progressivos, além da proteção ao meio ambiente, à matéria tributária e, por fim, as travas ao desenvolvimento e as principais funções do sistema tributário no Brasil. Um livro que sabe ao tempo presente. Debater tributação é, na verdade, discutir desenvolvimento, democracia e, sobretudo, justiça social. É aquilo que, a rigor, diz respeito à efetividade do projeto jurídico institucional da Constituição brasileira e seus propósitos republicanos. Nós sabemos que, ao falarmos em efetividade dos propósitos republicanos da Constituição, nós estamos nomeando
as ações e, ao mesmo tempo, as omissões dos poderes do Estado para saber se caminhamos para uma sociedade verdadeiramente justa, livre e solidária, como a designa o texto constitucional. A seguir, a gente fala da nova fase de uma operação contra a pedofilia na internet no Amapá. E a Justiça de São Paulo determina a remoção de vídeos manipulados com auxílio de inteligência artificial do médico Drauzio Varela. Voltamos em instantes. A Justiça de São Paulo determinou a remoção de vídeos manipulados com auxílio de inteligência artificial do médico Drauzio Varela. O conteúdo era usado para criar propagandas falsas. Marta Ferreira. De acordo com o processo, uma plataforma estava promovendo um curso que ensina a manipular conteúdo com inteligência artificial para criar anúncios fraudulentos, principalmente de suplementos que prometem emagrecimento violando as regras da Anvisa. Após denúncia, o caso foi parar na Justiça. O TJ de São Paulo, então, determinou que a plataforma responsável pelo curso retire imediatamente de circulação todo e qualquer conteúdo que mencione o médico, incluindo materiais com imagem, nome, voz ou vídeos manipulados, bem como se abstenham de veicular novamente esse tipo de material, inclusive por meio de terceiro. O descumprimento da decisão prevê multa diária de R$50 mil. Para os advogados do médico, o uso de IA para manipular a imagem do profissional pode, inclusive, ter impactos na saúde pública. A Justiça Paulista determinou que um banco restitua uma cliente vítima de golpe na internet. Acompanhe a decisão com Rocine Gomes. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um banco a devolver R$ 1.150 a uma cliente que caiu no golpe do falso advogado no WhatsApp. De acordo com a ação, a vítima recebeu uma mensagem de uma pessoa se passando por um advogado e afirmando que ela teria valores a receber de um processo. Durante a chamada, os criminosos pediram que a mulher ligasse a câmera, mostrasse o rosto e acessasse a conta bancária. Ela obedeceu às instruções e percebeu que o dinheiro havia sido retirado. Ao julgar o caso, a Justiça reconheceu falha na segurança por permitir uma movimentação atípica na conta da cliente e determinou que a Meta, dona do WhatsApp, forneça dados para ajudar a identificar os golpistas. A vítima também pediu indenização por dano moral, mas o pedido foi negado. Na Paraíba, empresário e ex-secretário de Saúde, denunciados pelo Ministério Público Federal, são condenados por fraude em licitação e devem devolver mais de R$2 milhões. Repórter Márcio Fontinelli. Depois da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal em janeiro deste ano, a Justiça condenou 2 pessoas acusadas de manipular contratos para superfaturar licitações na Paraíba. No processo, o MPF comprovou que um empresário e o ex-secretário de Saúde de Campina Grande ofereciam preços baixos em licitações por pregão e, depois de vencerem, faziam aditivos aos valores já apresentados. Em alguns casos, o aumento era de 299%. A dupla foi condenada a 3 anos de prisão, mais a devolução aos cofres públicos de R$2.600.000. Justiça define data para julgamento de recursos dos réus condenados pela tragédia da Boate Kiss. Operações da Polícia Federal combatem crime de falsidade de documentos e pedofilia na internet. Vamos conferir. A Justiça Federal autorizou nova fase de uma operação contra a pedofilia na internet em Macapá, no Amapá. Foram expedidos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um detento do Centro Especial de Custódia do Estado. O homem teria usado um celular dentro do presídio para armazenar arquivos de abuso sexual infanto-juvenil. Ele já cumpre pena de 60 anos e poderá responder por mais uma acusação. No
No Espírito Santo, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão no município de Viana. A ação tem como objetivo combater o crime de falsidade documental com foco na falsificação e o uso de certificados de proficiência em língua portuguesa, utilizados indevidamente em processos de naturalização de estrangeiros. Os agentes apreenderam celular, HD, diversos certificados e diplomas de instituições de ensino diferentes. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul marcou para o dia 26 de agosto o prosseguimento do julgamento dos recursos de apelação das defesas dos réus do caso da Boate Kiss. Respondem ao processo criminal 4 réus: os empresários Elisandro Spor e Mauro Hoffman, que eram sócios da Casa Noturna, Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira, e Luciano Bonilha, auxiliar do grupo musical. Eles estão presos preventivamente. As penas fixadas variam entre 18 e 22 anos de prisão. No Rio Grande do Norte, uma empresa de produtos de beleza vai ter de indenizar uma cliente por dano moral. A comarca de Natal condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000 após a consumidora ter sido incluída no cadastro de inadimplente. Em defesa, a empresa alegou vínculo contratual com a autora na condição de revendedora franqueada, mas não apresentou contrato assinado ou provas. Ao analisar o caso, a Justiça reconheceu a falha da empresa e a negativação indevida e estabeleceu o pagamento de R$ 5.000 por dano moral. A indenização deverá ser paga em até 15 dias após o trânsito e julgado da sentença, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação. Passageiro será indenizado por atraso de 9 horas em viagem de ônibus. E Justiça Trabalhista mantém justa causa a um empregado que usou o celular no trânsito. Voltamos a instantes. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região manteve justa causa um empregado que usou o celular no trânsito. A decisão teve como base provas documentais e testemunhais que mostraram a gravidade da infração cometida. Repórter João Pedro Melo. A medida final foi tomada pela 6ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que fica em Minas Gerais, e que confirmou a legitimidade da rescisão contratual por justa causa de um motorista que descumpriu regulamentos de trânsito e de segurança que tinham sido estabelecidos pela empresa na qual ele trabalhava. No processo, o desembargador José Murilo de Moraes negou o provimento do recurso, mantendo inicialmente a decisão que foi dada pela Terceira Vara do Trabalho de Governador Valadares. A dispensa do funcionário ocorreu após ele ter sido surpreendido usando o telefone celular enquanto dirigia um dos carros da empresa. Conforme consta na decisão, as imagens capturadas por uma câmera interna do veículo mostram a infração, o que configuraria falta grave do funcionário. Ao mesmo tempo, o motorista disse que não cometeu falta grave, que o veículo estava em baixa velocidade quando ele atendeu a ligação de um dos superiores. Na justificativa, ele ainda disse que tinha estabilidade provisória por ser suplente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O colegiado não atendeu a argumentação do motorista e disse que a falta foi suficientemente grave para inviabilizar a continuidade do contrato de trabalho. Com isso, ficou entendido que a empresa observou os procedimentos legais, não havendo qualquer ilegalidade ou violação na estabilidade do empregado. Uma empresa de ônibus vai ter de indenizar um passageiro por atraso de 9 horas após o ônibus em que ele viajava sofrer falha mecânica durante a madrugada. A narração é de Regina Souza. A decisão é da Justiça do Distrito Federal. Na ação consta que o passageiro embarcou em Campinas, São Paulo, com destino a Brasília. Por volta das 2 da manhã, o ônibus sofreu pane e ficou parado no acostamento da BR-050. O local era isolado e perigoso. A viagem foi retomada às 11, o que provocou um atraso de 9 na chegada.
Em defesa, a empresa alegou que falhas mecânicas podem ocorrer e que, por isso, não há dano a ser indenizado. Mas, para a Justiça, é dever da empresa o cumprimento do contrato de prestação de serviços de transporte de pessoas. Dessa forma, a empresa foi condenada a pagar a quantia de R$ 3.000 por danos morais. O Tribunal Superior do Trabalho recebeu a visita de 2 comitivas internacionais. Uma com representantes do Tribunal Administrativo do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e outra com integrantes do Tribunal Supremo de Moçambique. Eles participaram de um intercâmbio institucional e técnico. Anderson Conrado. Os integrantes do BID foram recebidos na sede do TST em Brasília. O objetivo do encontro foi apresentar a estrutura organizacional e as competências da Justiça do Trabalho. Procuramos mostrar ao BID e ao Tribunal Administrativo do BID essas características da sociedade brasileira e a importância do nosso poder judiciário trabalhista, que é denominado como justiça social. É o campo do poder judiciário com as maiores preocupações humanas e sociais. Já a delegação de Moçambique também conheceu as políticas judiciárias permanentes do TST, como os programas de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, trabalho seguro e de enfrentamento ao trabalho escravo e equidade de raça, gênero e diversidade. Atualmente, o país passa por um processo de reforma do Poder Judiciário. O objetivo é rever o Código de Processo Civil, o Código de Processo de Trabalho, fazer a sua revisão, por forma que o sector da justiça possa contribuir para a eficiência do judiciário e, consequentemente, para a melhoria do negócio jurídico em Moçambique. Durante a visita, as delegações participaram ainda de uma roda de trabalho técnico para tratar das diferentes formas de aplicação e uso da inteligência artificial, especialmente em programas e sistemas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, órgão responsável pela supervisão administrativa e orçamentária da Justiça do Trabalho em todo o país. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, participou da inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, que vai monitorar e proteger os 9 estados da região amazônica, enfrentando crimes como garimpo ilegal, tráfico de drogas e de pessoas. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, CCPI Amazônia, foi inaugurado em Manaus, no Amazonas. Várias autoridades participaram da cerimônia de abertura. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, destacou que muitas autoridades fora da região desconhecem a realidade amazônica e que o centro servirá para desfazer alguns mitos e garantir uma ação de acordo com a realidade local. Fará com certeza com que todas as autoridades, não só da segurança pública, mas ambientais também, possam fazer um controle mais efetivo e necessariamente realçar o papel do homem amazônico na preservação da Amazônia brasileira. O centro será coordenado pela Polícia Federal e faz parte do Plano Amazônia, Segurança e Soberania do Governo Federal. O objetivo é atuar em conjunto com as forças de segurança pública do Brasil e de países vizinhos no combate a crimes ambientais, tráfico de drogas e de pessoas, garimpo ilegal e crimes contra povos indígenas. O Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia também vai contar com representantes dos 9 estados da Amazônia Legal. Nós estamos hoje aqui dando um exemplo de como se combate e se combaterá eficazmente o crime organizado nessa região crucial para o planeta, que é o bioma amazônico. E vai funcionar graças ao fato de integrarmos 9 países fronteiriços da Amazônia Legal e 9 entes federados que conjugarão seus esforços de forma íntima e de forma permanente. O Judiciário de Alagoas realizou mais uma etapa do projeto Solo Seguro Favela. Dessa vez, 5 municípios foram beneficiados com a regularização de moradias. Reportagem de Lídia Lemos.
Sueli mora na mesma casa há 23 anos, mas como muitos no município de Satuba, nunca teve condições de pagar pelo registro do imóvel. Hoje ela foi uma das beneficiadas pelo programa Solo Seguro Favela e recebeu o registro da sua casa. Graças a Deus, com esse documento agora, é uma grande alegria, porque eu posso um dia Jesus me levar e deixar realmente para meus filhos. O Solo Seguro Favela é um programa de regularização fundiária do Conselho Nacional de Justiça. Está ocorrendo em todos os estados do Brasil durante esta semana. Em Alagoas, o projeto é promovido pela Corregedoria Geral de Justiça, em parceria com Moradia Legal, e irá entregar os registros de casas a dezenas de famílias em 5 municípios alagoanos. Será Satuba e Atalaia hoje. Hoje iniciamos com Satuba, amanhã Murici e Messias e na sexta-feira Rio Largo. E a importância que eu vislumbro do programa dessa semana do Solo Seguro é proporcionar a essas famílias uma moradia digna, uma moradia plena, para evitar conflitos fundiários, com esse programa evita a burocratização do procedimento de registro de títulos. O Moradia Legal, que é o nosso programa do Tribunal de Justiça, juntamente com o Solo Seguro, vão trazer para as comunidades segurança jurídica e a convicção de que aquele terreno, aquela casa, finalmente lhes pertence por direito. Outra parceira do projeto é a Universidade Federal de Alagoas. Jussiela Santos explica que a equipe da UFAL, junto às prefeituras das cidades, faz o levantamento dos imóveis ocupados informalmente e que estão aptos a serem inseridos no programa. Essa parceria fortalece essas ações do Tribunal de Justiça com a atividade técnica, a execução do levantamento dos imóveis, o georreferenciamento das parcelas e do cadastro social também. Então, a universidade entra em contato com o tribunal, a gente conversa com os municípios, faz a escolha da área juntos e a gente participa junto com o município para fazer essa transferência de conhecimento na execução desse projeto. Trabalho minucioso que leva confiança aos moradores, como a técnica de enfermagem Maria Orlanda, que foi uma das contempladas durante a entrega no município de Atalaia. Eu confesso que quando eles chegaram lá na minha casa, eu fiquei um pouco insegura, por questão de golpe, Mas elas me orientaram, conversaram e hoje eu vou sair daqui segura com o documento da minha casa, que hoje, a partir de hoje, vai ser a minha casa. Justiça do Paraná reconhece a união estável de 2 casais homoafetivos após morte dos companheiros. E ainda, a STF vai julgar validade da cobrança de direitos autorais em streaming. A Corte já reconheceu a repercussão geral do tema. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal vai julgar a questão da cobrança de direitos autorais em streaming. A Corte já reconheceu a repercussão geral, que significa que a decisão vai valer para casos semelhantes. Os detalhes com o repórter João Pedro Melo. A medida ocorre após a Corte reconhecer, por maioria de votos, a existência de repercussão geral no processo que discute o alcance da exploração econômica de obras autorais em plataformas de streaming. O caso em julgamento envolve os cantores e compositores Roberto e Erasmo Carlos. Os dois moveram uma ação contra uma gravadora, alegando o uso indevido de composições no ambiente digital, sem a autorização deles. Os dois ainda destacaram que os contratos de cessão de direitos foram celebrados num contexto anterior à chamada era digital. Com o streaming, alguém dá um start e fala, opa, ou a gente entra para um negócio mais volumoso, ou nós vamos perder o mercado. O quê? Vamos tentar montar uma plataforma onde todas as músicas podem estar lá, ou filmes, enfim, vamos revolucionar esse mercado. Então, o modelo de negócio se altera. Eu já não vendo mais o CD, e já não... a música e já não capturo ou recebo o valor dessa venda. Eu vou fazer por uma licença. Então eu licencio o acesso à minha plataforma com um catálogo de não sei quantas mil músicas. E ali
eu vou surfar isso do mês a mês, essa onda do mês a mês, não mais do pagamento pela música, mas da aquisição pelo usuário de uma licença. O usuário não tem mais um CD. Ele não é mais proprietário do que a gente chama de suporte físico, que contém a obra. A demanda trata de contratos firmados entre 1964 e 1987 e aponta que as obras dos artistas só poderiam ser exploradas em suportes analógicos, como LPs, CDs e DVDs. Os autores defendem que os contratos não prevêem o uso digital das músicas e que há violação aos princípios da boa-fé, que os pagamentos do uso digital são irrisórios e que não existe prestação de contas transparente com as plataformas. O relator desse tema é o ministro Dias Toffoli. Ele destacou que o assunto possui relevância jurídica, econômica e social, estando acima até de interesses das partes envolvidas, dizendo respeito a toda a classe artística e também ao setor fonográfico nacional. Para Toffoli, o STF deve se pronunciar sobre o direito constitucional de fiscalização da exploração de obras intelectuais em plataformas digitais, principalmente com o crescimento do mercado de streaming aqui no Brasil. Caberá ao Supremo fixar a tese sobre a validade e os limites de contratos antigos de cessão de direitos autorais frente às novas tecnologias. O Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a união estável de 2 casais homoafetivos após morte dos companheiros. Repórter Carolina Chaves. O primeiro caso chegou na Justiça depois que a família contestou o pedido de reconhecimento de união estável feito pela viúva na Vara de Família e Sucessões de Sertanópolis, no Paraná. Os tios da falecida alegaram não ter conhecimento sobre a relação do casal, o que não foi aceito pela Justiça. Segundo os desembargadores, em relacionamentos homoafetivos, a exposição do casal pode ser reduzida diante do contexto social. Em outro caso, também no Paraná, o Tribunal de Justiça negou o recurso de uma seguradora que havia negado o pagamento de pensão à parceira de outro casal homoafetivo por não constar a relação das duas em declaração ou nas redes sociais, o que foi justificado pela falta de apoio da família do casal e pelas dificuldades de formalizar a união homoafetiva. O TJ reconheceu a união estável dos 2 casais homoafetivos com base em provas de que a relação era pública, estável e tinha a intenção de constituir família. A inclusão de pessoas com deficiência é um dos objetivos estratégicos do Superior Tribunal de Justiça. E a lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista determina que, para todos os efeitos legais, cidadãos com TEA são considerados pessoas com deficiência. Para marcar o Dia Mundial do Orgulho Autista, celebrado hoje, 18 de junho, o STJ preparou uma reportagem especial mostrando as políticas judiciárias voltadas ao tema, as decisões da Corte, além de relatos de pessoas que venceram barreiras, limitações e preconceito. A reportagem é de Marina Campos. Mais a dizer, criando frases. Essa não é a voz do Enzo, mas cada comunicação como essa é motivo de muita alegria para quem convive com ele. O aplicativo foi desenvolvido para que ele consiga expressar sentimentos, desejos e até quando quer uma brincadeira. Consequência. Opa, errei. O Enzo é autista nível 3 não verbal. Desde pequeno, quando veio o diagnóstico, a mãe passou a estudar os efeitos das terapias multidisciplinares para impulsionar o desenvolvimento do filho. O seu nome é? Meu nome é Enzo. Quando eu vi que ele não ia falar, eu falei, ele não vai falar. Só que ele precisa se comunicar. O não falar não significa que eu não posso me expressar, que eu não posso me comunicar, porque existe uma série de maneiras de você fazer a comunicação. De acordo com a lei brasileira, autismo ou transtorno do espectro autista, o TEA, é definido como uma síndrome clínica caracterizada por deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e interação social, além de padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. O Brasil tem hoje mais de 2 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Os homens são maioria.
A faixa etária com maior proporção do diagnóstico está entre 5 e 9 anos. Esses dados fazem parte do Censo Demográfico de 2022, um levantamento do IBGE inédito e o primeiro do país a incluir informações sobre autismo. Registros importantes para a definição de políticas públicas para garantir acesso aos serviços oferecidos pelo governo. E o acesso à saúde, educação, trabalho e assistência social é um direito estabelecido pela Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Essa lei reconhece o autismo como uma deficiência, o que assegura aos autistas os mesmos direitos previstos para as pessoas com deficiência. Mas não são raros os casos que precisam chegar aos tribunais para que esses direitos saiam do papel e se tornem realidade. Hoje, os autistas sofrem muito para acessar os seus direitos. Basicamente, todos os direitos garantidos na legislação para autistas só são possíveis ser acessados através da justiça. Apesar de estar expressamente escrito, esse direito não vale de forma administrativa. Quando você tenta uma redução de carga horária para uma mãe atípica que tem direito, é negado. Foram tantos casos que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça que a Corte reuniu em uma coletânea os entendimentos sobre o tema. A primeira tese mostra que é abusiva a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde de terapia multidisciplinar, bem como a limitação do número de sessões aos beneficiários com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Em outro julgamento, o STJ definiu que a ecoterapia, a musicoterapia e a hidroterapia são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para o tratamento de TEA. O autismo precisa ser discutido, debatido, falado e compreendido. A fala é de quem entende do assunto. Andressa é autista nível de suporte 1. O diagnóstico veio há pouco tempo e revelou o que ela não entendia. Eu não conseguia me encaixar socialmente, eu não entendia. Eu era chamada de nerd na escola, era vítima de bullying, de várias coisas, mas sempre muito estudiosa, muito dedicada aos meus estudos. Quem vê o Luiz Ricardo Fulgoni assim, trabalhando, não imagina o que ele passou antes de assumir a cadeira de juiz. Nem ele mesmo. O fato de eu estar estudando para a magistratura foi meio que essencial para eu ser diagnosticado, porque eu sempre fui muito apegado a cronogramas, sempre fui muito apegado a rotinas, e eu tinha todo um cronograma de provas que eu precisava fazer, que a pandemia tirou da minha frente o cronograma. E aí eu caí de cama. Falei, preciso de ajuda médica, estou com depressão. Foi que depois de tentar tratar com antidepressivo muito tempo, o médico falou, essas suas crises podem ser crises do autismo. Nós, assim, que temos o privilégio, né, de termos alguém na família dentro do espectro autista, é realmente uma oportunidade de podermos julgar com maior qualidade quando nos defrontamos com um caso em que envolva uma questão relacionada ao TEA. A seguir, Justiça determina medidas de reparação pelas mortes causadas por falta de oxigênio no Amazonas. E tem ainda a terceira reportagem da série especial que celebra os 20 anos do Conselho Nacional de Justiça. Hoje a gente mostra a atuação do CNJ na defesa dos direitos humanos. A partir de uma ação do Ministério Público Federal, a Justiça determinou medidas de reparação pelas mortes causadas por falta de oxigênio no Amazonas. Márcio Fontinelli. Por determinação da Justiça, o governo federal, o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus terão de oferecer toda a assistência emocional e física para as vítimas da falta de oxigênio na região durante a Covid-19 em janeiro de 2021. A decisão, que partiu de uma ação do Ministério Público Federal em favor dos atingidos pela crise, dá o prazo de 60 dias para que todos os envolvidos providenciem investigações relacionadas às violações de direitos humanos, além de apresentar relatórios detalhados
detalhados sobre os acontecimentos durante a pandemia. Em caso de descumprimento, será cobrada uma multa diária de R$10 mil. Na terceira reportagem especial sobre os 20 anos do Conselho Nacional de Justiça, o repórter Pablo Lemos vai mostrar a atuação do CNJ na defesa dos direitos humanos. Você acompanha agora as iniciativas com foco no combate ao racismo e à violência doméstica. Eu dormia do lado de uma pessoa que tentou me matar, sabe? É horrível você apanhar da pessoa que deveria estar te protegendo, sabe? E ameaçando a vida dos meus filhos. Uma coisa que é muito triste ainda é a gente fazer a ocorrência e não tá lá a tentativa de feminicídio. Tá lá lesão corporal e você tem que provar que a pessoa, sabe, você tem que provar. Este caso de violência doméstica está entre os mais de 984 mil que chegaram à Justiça em 2024. Isso representa um aumento de 63% de novos processos do tipo em 5 anos. O Conselho Nacional de Justiça tem estimulado mobilizações do Poder Judiciário para agilizar o andamento dessas ações. Em 2024, os números mostram que os tribunais julgaram mais de 570 mil casos de violência doméstica e mais de 6 mil de feminicídio, que chegaram à Justiça no mesmo período e aguardavam sentença. Ao longo de 20 anos, o CNJ tem atuado em conformidade com a Lei Maria da Penha. Para além da ótica punitivista, a gente vê cada vez mais o Conselho Nacional de Justiça na construção dessas políticas judiciárias, se alinhando a essas diretrizes, essas luzes lançadas pela própria Lei Maria da Penha, que é de 1 ano depois da criação do CNJ. Então é interessante esse paralelo entre o CNJ, políticas judiciárias de proteção à violência contra as mulheres e a própria Lei Maria da Penha, porque são quase contemporâneos, né? São inúmeros projetos do CNJ que ajudaram a dar efetividade à Lei Maria da Penha. Campanhas nacionais para combater a violência doméstica, inclusive contra magistradas e servidoras, coordenadorias e varas especializadas, além de ações que enfrentam a exploração sexual infantil, como na Ilha de Marajó, no Pará. Lá nós vimos, por exemplo, barreiras geográficas de acesso à justiça, né? Nós não temos em muitos lugares internet, nós não temos nem 190 para as mulheres e meninas pedirem, né, um apoio, uma ajuda em caso de emergência. E aí, com a possibilidade de tecnologias voltadas para acesso à justiça, nós inauguramos vários pontos de inclusão digital, por exemplo. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 21 milhões de brasileiras com 16 anos ou mais já relataram ter sofrido violência em casa nos últimos meses e 10.600 foram vítimas de feminicídio entre 2015 e 2023. A forma como a Lei Maria da Penha mais protege essa mulher ali na ponta é justamente através das medidas protetivas de urgência. O grande desafio tem sido como é que a gente faz essa mulher denunciar. As pesquisas de que dispomos dados mostram que a maior parte das mulheres não denuncia por medo, por constrangimento, porque ela não quer que o parceiro seja preso, ela só quer que ele pare de agredi-la. Então, interromper essas trajetórias de violência, fazer com que essas mulheres tenham coragem de pedir ajuda do Estado, é fundamental para a gente mudar esse cenário. A violência de gênero é ainda mais desumana quando combinada com o racismo. As mulheres negras são a maioria das vítimas, mas agora elas têm acesso a decisões judiciais sensíveis à discriminação que sofrem por causa da cor da pele. O protocolo de julgamento com perspectiva racial do CNJ permitiu isso. Ajudou a orientar magistrados de todos os tribunais do país a decidir com mais equidade. O nosso lugar no mundo afeta a nossa maneira de ver o mundo. O que eu enxergo daqui para aí não é o que você enxerga daí para cá. Então, para que nós possamos dar decisões que sejam efetivamente mais democráticas e que não reproduzam o racismo, nós precisamos estar dispostos e dispostas a perceber o outro. A medida tem ajudado a combater o encarceramento em massa de pessoas negras, que chega a 70%, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2023, por exemplo, mais de 20 mil deixaram a prisão porque tiveram os processos revistos em mutirões do CNJ. Já o número de magistrados negros que julgam essas e todas as ações na justiça é menor. Atualmente, são apenas 14,25%. A gente está no momento que você precisa ter representatividade nos espaços de poder para que algumas pautas sejam abordadas.
estruturadas, para que algumas pautas tenham políticas, para que algumas pautas a gente tenha todo um arcabouço que seja por meio de documentos de conduta ética, que seja como documentos realmente de códigos, seja código civil, código, outros tipos de códigos, né? Para a gente poder realmente ter condições de debater, de legislar, de julgar. Esta estudante aguarda um julgamento mais humanizado contra o racismo que sofreu na escola. Conversei com meu pai, expliquei para ele a situação. Aí ele falou que era para conversar com a coordenação, né? Mas aí acabou que a coordenação, não queria resolver o problema. Aí meu pai ficou muito chateado com a situação e aí ele tomou as providências, né? Mas eu não esperava ter que passar por isso um dia. Uma escola precisa de projetos interdisciplinares. Uma escola precisa mostrar que na sociedade as pessoas são diferentes. Uma escola, para falar que é uma escola inclusiva, precisa de fato ter pessoas diferentes para dizer que ela inclui todas elas no mesmo espaço. Entende? E não é isso que acontece, não é isso que eu vejo. Nesta semana, o Jornal da Justiça exibe os vídeos de uma campanha de enfrentamento ao assédio e à discriminação. A campanha Respeito não é favor, é direito foi produzida pela Ouvidoria do STF em parceria com a TV Justiça. Hoje o tema é etarismo. Confira. Tá difícil isso, Tadeu? Coloca os óculos, seu Tadeu. Isso. Não. É esse novo sistema operacional. Eu tô achando muito difícil de entender. Mudou tudo. Tiveram que mudar, né? O outro era muito antigo. É igual você, Tadeu. Brincadeira, seu Tadeu. Não, que eu tô tentando subir no arquivo aqui. Agora é por outro caminho, né? Você já tentou um disquete, aquele de 3,5? Aqui, seu Tadeu. Aqui, ó. Tá vendo? Clica aqui e pronto. Olha, como é fácil. Obrigado, Mara. Mas pra mim você continua do mesmo jeito, né? É que inclusive o senhor faz de cabeça, o que eu acho incrível. Esse aí já fazia cálculo antes da calculadora ser inventada. É homem ábaco. Pega leve, Júlio. Mara, você pode descontrair mesmo. Brincadeira, Tadeu sabe, velho. Aproveita que você tá com pena dele, faz o seguinte, você pega o seu cabelão aí e joga pra cima dele que já tá caindo. É bom que ajuda. Parabéns, Júlio! Você conseguiu ser etarista e racista numa mesma frase. Deixa eu trabalhar, que muita coisa pra fazer, viu? Não sei nem por onde começar. Que tal começar respeitando quem criou aquilo que você acusa de antigo? No ambiente de trabalho, não devemos fazer piadas ou comentários inapropriados relacionados a características pessoais como idade, aparência física ou religião, ou ainda de cunho racista, machista ou homofóbico. Faça a sua parte e diga não ao assédio e à discriminação. Respeito não é favor, é direito. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.